de vir para essa cidade, me sinto acolhido. Chegar em Santana do Parnaíba me deixa confortável. Não sei o que acontece, que existe uma energia que me atrai para essa cidade. E ontem à noite eu estive aqui. Quem estava ontem fazendo a comida aqui ontem? Eu acho que o Ricardo, não sei se ele estava, mas ontem à noite, era 8 horas da noite, estava aqui na porta. Não entrei, mas vim ver. Então tinha aí uma perua escolar, as luzes estavam acesas. Não entrei, não bati na porta, não fiz nada, mas dei minha volta e fui embora. Resolvi outras coisas. Então essa cidade, ela me atrai. E não sei por qual razão, só coisas sendo devidas, aliás, ou de encarnações passadas, que explique isso, né? Uma ocasião, antes de montarmos esse grupo aqui, a Prefeitura de Santana me doou um terreno, com escritura, com tudo, as formas como foram feitas. Eu posso ser um espírita tolo, mas não sou um espírito tolo. Li as cláusulas e isso aqui não funciona. E devolvi o terreno, com escritura e tudo. Agradeci, devolvi. Aí surgiu uma casa para que a gente pudesse nos oferecer uma casa. Fui ver a casa. Quando eu entrei na casa, me senti muito mal dentro da casa. Aí desci no porão da casa, um quarto escuro no porão, lá embaixo. Atrás o Banco Santander. Uma casinha pequena ali, naquela casa. E fiquei sentado, observando. Logo depois surgia alguns espíritos que ainda permaneciam na sua prisão psicológica, no estado de negro, como escravo. E alguns outros índios revoltados. Mas logo em seguida aparecia 2 ou 3 figuras de mulheres vestidas com vestes religiosas e questionando a nossa presença. Primeiro caso, eu tinha entregue o terreno porque a doação foi feita em frente a uma igreja católica. Eu não quis confronto. Devolvi o terreno. Quando vim ver essa segunda parte, encontrei essas entidades que todas escreveram para os senhores. E a pessoa ia nos dar o uso gratuito. Mas para não entrar em conflito, eu resolvi dispensar. Não quis. Bom. Hoje, o nosso irmão Ricardo, junto com o Fernando, nos falaram de uma possível imóvel, que seria talvez possível alocação, porque tem o desejo de sair, não queria sair deste quarteirão, porque tenho muito amor e tenho muito respeito a esses irmãos, a Suzana Dias, Fernão Dias Paz, Bartolomeu e tantos outros. Então,
como está estabelecido o monumento aos bandeirantes, tenho o prazer de ficar por aqui. O salão que nós temos aqui é locado e não é funcional. E gostaria de fincar raízes neste quarteirão. Mas a situação não nos favorece, então fui ver a casa novamente hoje. E a casa que fui ver, novamente o quadro apareceu dos irmãos doentes, ainda as religiosas, e é uma casa interessante. Acho que lá tem um posto e algum trabalho da prefeitura. E onde é esta? É a segunda casa atrás do Santander. Parece uma coisa, né? Primeira casa atrás do Santander, segunda casa atrás do Santander. Mas eu resolvi acho que não serve para nós. Eu falo dos bandeirantes, falo dessa cidade. Eu não tenho nenhum vínculo com essa cidade, a não ser vínculo espiritual. Por que temos que vir aqui? Eu sou de um estado paraibano, eu sou de uma cidade paraibana, e veio para uma cidade Santana de Parnaíba. Gosto muito das terras de São Paulo. E a gente fica sabendo, a primeira hidrelétrica do Brasil foi construída aqui na Edgar de Souza. Foi o primeiro funcionário de uma empresa canadense chamada Light. É isso? Segunda hidrelétrica. Essa aqui foi em 1901. 25 anos depois inaugura. Não, 6 anos. 5 anos depois. Depois temos, porque são etapas, né? Termina em 26. A primeira maior, a segunda usina hidrelétrica construída no território brasileiro e a maior usina hidrelétrica em queda d'água do mundo. Também construído para servir São Paulo, que é a usina de Henry Bord. Então tem 700 metros de queda livre, aquela que desce para a cidade de Cubatão. Então vocês veem a serra, tem lá aqueles tubos gigantescos, aqueles tubos são água. E aquela usina cravada dentro das pedras. Nós encontramos tantos esforços, tanta determinação. Os homens que construíram essa grande terra, essa grande nação. Olhando os dias desses verdadeiros brasileiros, me envergonha participar esta encarnação com homens com cidadania brasileira igual
aos que nós temos hoje em nosso comando político. Olha a minha colocação. Me envergonha. As notícias que chegam do centro de poder administrativo e executivo não são animadoras. Relembro os livros sagrados, em especial um escrito há 600 anos antes de Jesus. O livro da velha China, escrito por Lao Tse, descreve Lao Tse. O governo legítimo é o que executa todas as suas tarefas, atitudes, na implantação do bem do povo. Desconfie do governante que faz tudo para aparecer. E uma legenda chamada Partido dos Trabalhadores. Pode deixar, não tira não. Pode deixar. Partido dos Trabalhadores. As contas que chegam. É um povo, nós somos um povo miserável. Nós não precisávamos fazer o que fazemos para doar pão. Entre outros os partidos, mas vou me referir a este. Não tem o direito para fazer propaganda gastando 17 bilhões em propaganda, para mostrar o que não faz. Os erros dos outros não lhe autoriza. Sou nordestino e falo da minha indignação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui registro a minha indignação com a contaminação, os esforços para contaminar uma das mais nobres casas que chama-se Supremo Tribunal Federal. Não tenho dívida com ninguém, a não ser com a minha consciência, de não exteriorizar a minha indignação. E espero que esses mesmos bandeirantes que deram sua vida, expuseram suas famílias, que partiram dessa cidade ao encontro ou disposto a encontrar animais ferozes, mas cumprir a sua missão, eu rogo ao grande Espírito, ou os Espíritos da bandeira, que ilumine a cabeça deste grande juiz,
que fará jus na próxima semana colocar os anti-brasileiros, os anti-trabalhadores em seu devido lugar. E tenho prazer, tenho forças de continuar trabalhando, pagar os meus impostos, para que esses irmãos se alimentem no lugar que lhe é devido. O Brasil não precisa, não pode ficar de joelhos assistir o desfiles dos demagogos, dos ladrões. Se quiserem me processar, podem. Podem processar. Irei responder isso. O que eu não posso é colocar uma mordaça na minha consciência. Mas estou disposto a responder qualquer processo em qualquer tribunal. A minha condição de cidadão não me deixa digerir situações tão detestáveis. Não acredito no administrador que retira o pão da mesa das crianças para gastar em propaganda. É obrigação deles. Nós não precisamos estar envolvidos continuamente com notícias como lavagem cerebral. Já vivemos isto na velha União Soviética. Na ilha do Caribe. Como psicólogo, não acredito no homem que fala muito e não consegue encher ou não tem tempo de colocar calos em suas mãos. E peço aos irmãos que envolva um único ministro que está faltando o seu voto. Reze por ele. Pense no bem do Brasil. É que não posso fazer uma retrospectiva do governo de Jânio Quadros até João Figueiredo.
Não há tempo para isso. Mas, meus irmãos, não existe nação que viva com medo. Existe nação que vive com sabedoria e satisfação. O maior governante é o que sabe ouvir. Quando escuta e age, não sufoca o povo com a maldade, mas sufoca com o bem, ou sufoca a maldade com o bem que pratica. Tive, essa semana, me interessando por saber como foram criados, como foram administrados os deuses africanos. E aí que nós descobrimos as religiões que se prevaleceram e prevalecem até hoje, ou permanecem até hoje, só conseguiu este feito porque os seus pensadores idealizadores registraram os seus pensamentos nos livros. E os irmãos africanos tiveram ou foram induzidos a um erro mortal: não registrar as histórias dos seus deuses em livros. Não se distancia muito dos deuses da Grécia. Não se distancia dos deuses romanos, egípcios. E esta duplicata perversa nos pesa nos ombros. De maldosamente alguns cristãos defamar algumas práticas religiosas que é da natureza humana. Este ano eu tenho ganhado muito. Sou extremamente grato a Deus pelos ganhos que tenho conseguido este ano. Acho que estou rezando muito por Santa Luzia. Aqui me parece que a deusa da visão perfeita. Tenho conseguido, talvez com a ajuda dela ou de outros, retirar as escamas que cobriam meus olhos.
e muitos que batem às nossas portas. A vestimenta brilha, mas quando não nos deixamos ser envolvidos pelo canto da sereia, temos a humildade de observar o tempo para calar. Os nossos olhos penetram e em pouco tempo todas as máscaras caem. Todas. E isso é obra dos Espíritos. Nos mostrar quem são, quem conosco vive, por que vive. Uma das lições dos Espíritos nos falaram: jamais induza um ser ignorante a erros. Você será chamado para erguê-lo. A partir desse momento, a tarefa é sua. Mas convide todos os ignorantes para ter uma atitude nobre com todos. Atitude de honestidade, de transparência, de retidão. Não sou muito afeito a fazer orações longas, mas o nome na lista tem crescido. E um dos que está na lista chama-se, assume o posto de mandatário do cristianismo, o Papa Francisco. Se vocês puderem, reze por esse cidadão. E muitas vezes fico pensando, se Deus teve misericórdia do Vaticano e mandou-lhe um mandatário digno de respeito, esse mesmo Deus nos mandará um dirigente para esta nação que tenha humildade, honestidade e muita força para desfazer os grandes castelos de areia, de fantasias, que nos mostram como grandes obras. Eu tenho uma pequena clínica. Tenho, acho que 2 funcionários. Analisando algumas fichas de quase 80% dos nossos governantes,
para a minha clínica não serve para ser atendente de telefone, porque não confiaria no recado que ele marcasse. É imprescindível os senhores verificar o que está contido nos dias passados dos amigos que nos dirigem. Muitas vezes vejo entrar no centro algumas crianças acompanhadas dos pais, dos avós. E eu me pergunto, como estará essas crianças daqui a 10 anos? O que fazem os pais hoje para com seus filhos ou com seus netos? O que pensam? O que pensam? Tenho muitas vezes, não sei se é imaginação ou se são quadros que aparecem, quando vejo a singeleza das crianças, as dificuldades e o desamparo, algumas vezes me abateu esses quadros. Hoje, me parece que nos fornece forças para continuar lutando. Lembramos da Segunda Guerra Mundial. Faz o que? 60 anos? Mais ou menos isso? Término dela? Não acredito na fortuna se não for pelo trabalho. Tudo bem, Salim? Tranquilo? Meu pai sempre dizia, um caboclo, quando você vê a casa do teu amigo, teu vizinho pegando fogo, põe de molho as tuas barbas. E não faz muito tempo, faz 60 anos, 70 anos. Faz 60 anos. Nossos irmãos argentinos era a quarta ou quinta economia do mundo. Surgiu um grande demagogo da Argentina. No meio desta grande nação, surge um grande demagogo. E a quinta economia, ou quarta, foi jogada para uma das últimas. Isso é o resultado da atitude nefasta. Não é tirano o que impõe ordem. O tirano é o que não tem ordem.
E a Argentina, infelizmente, foi vítima do peronismo. E sofre seus problemas até hoje, de difícil solução. E peço encarecidamente, porque a única arma que tenho, única forma que tenho, que o povo brasileiro não se venda, não se iluda. Quem aceita esmolas torna-se um bando de mendigos e de pedintes. Aprenda a acordar cedo, dormir tarde e fazer calo nas mãos. Produzir o pão para sua mesa. Não espere dos outros, dos seus governantes. Os governantes que lhe prometem, ele por trás está minando a sua força de trabalho. Está colocando o Senhor e seus filhos e seus netos em um vício psicológico terrível. A morte pela inatividade. Alguma pergunta, não? Desculpe utilizar esse tempo para expor a minha indignação. A minha indignação. Para burros podem fazer o que quiserem. Para outros você não pode. Eu não tenho outro jeito, não tenho outra forma. Eu só tenho isso aqui, esse meio de me protestar. Aqui vai meu protesto. A minha fala de hoje é dirigida aos nossos atuais dirigentes. Os que passaram idade não muito distante e aqueles que se preparam com toda a pompa para continuar a sua tirania. Alguém tem alguma pergunta, não? Nenhuma pergunta? Ninguém tem uma posição? Muito bem, meninada. Terminou de seu trabalho? Hoje não era dia de vir para cá. Até que surgiu uma dúvida. A semana começa no domingo ou termina? Começa no domingo e termina quando? No sábado. Então logo, se a semana começa no domingo, eu estaria certo. Hoje é meu terceiro domingo. Amanhã seria meu terceiro domingo. Mas por calendário, então esse mês tem 5 domingos. Por isso que, se eu falhasse hoje, eu estaria descumprindo a tabela. Então, a minha folga será no próximo domingo, não amanhã. Certo? Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, que horas são, hein? 11 horas.
pedir a Jesus, aos Espíritos, pedir a Deus, nosso Pai, pedir a nossa grande irmã Susana Dias, que nos ajude. Pedir a Fernão Dias Paz, a Borba Gato, Antônio Raposo Tavares, ao velho Anhanguera, ele e suas falanges, por favor, nos ajude a dar dias melhores para essa grande nação. Essa nação que os senhores deram suas vidas. Por isso, por recompensa, os seus nomes são imortalizados na história. Para manter a disciplina e a ordem, o senhor Fernão Dias Paz mandou matar o próprio filho. Se é ordem, é ordem, disciplina é disciplina. Mas ordem e disciplina para uns e desordem e disciplina para outros? Não. Não. Então pedimos aos Espíritos que nos ajudem, ajude a grande causa, não a casa, a causa. E que possamos continuar trabalhando com muita humildade, muita simplicidade. O que estamos falando aqui, se tem algum irmão que não tenha, talvez não entendeu, eu lhe peço perdão se lhe feri, mas é o meu caso, a minha alma está indignada. E eu não posso me calar. Quando o Vaticano tentou calar Galileu, a maior dor de Galileu foi esperar até que tudo isto passou. E hoje nós temos as grandes descobertas do senhor Galileu. E os meus irmãos precisam prestar atenção nas casas legislativas que nos dirigem. E nos três poderes: municipais, estaduais e federal. Executivo, legislativo e judiciário. Precisam prestar atenção. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Mestre Jesus. Obrigado aos Espíritos. Obrigado aos senhores. Obrigado à grande falange de Espíritos que nos auxiliam. Não me importa se é padre, se é frei, se é freira, se é pastor. Me importa que tenha boa vontade. Que tenha boa vontade. Pai de eterna bondade e justiça, sê conosco nesse momento tão dolorido para o nosso povo. Senhor Jesus, ajuda-nos a combater a força do mal que tentam dominar o mundo. Grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia, auxilia-nos. Retira de nossos olhos as escamas. Retira de nossos olhos as fantasias.
Dá-nos a abertura para enxergarmos o mundo. Ensina-nos, Mestre, a nos livrar das armadilhas, das forças que nos oprimem, da ganância e da ambição, da luxúria. Lembramos, Jesus, como judeus que eras, o dia de hoje que comemora-se o dia do perdão. E perdoa-nos, amigo, alguma de nossas falhas. Perdoa as falhas dos amigos que cometeram contra nós. Dá-nos discernimento. Dá-nos o pão para nossas almas. Dá-nos a alegria de poder dizer-te: posso não ter feito tudo o que era necessário, mas poder dizer-te: não fui omisso em nenhuma circunstância. Que assim seja, amigo. Graças a Deus. Obrigado.